Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema A quem segues? Ela será ministrada pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Arthur Valadares. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, a nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante. Queremos agradecer ao mentor da nossa casa espírita, Caminho da Luz, agradecer aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Senhor Jesus, irmão amigo, que o Senhor possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que o nosso irmão Arthur vai falar para a gente. Que nesse momento, Jesus, tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos envolver. Então, Jesus, nós te convidamos, fique conosco enquanto assistimos a palestra, pois sua presença nos é tão agradável e especial. Então, fique, Jesus, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite, um momento de estudos aqui pelo NEP Paulo de Tarso, da obra Caminho, Verdade e Vida. A todos que vão chegando, o nosso abraço, sintam-se acolhidos. Desde já também recebam a nossa mais profunda gratidão pela presença, pelas contribuições, pelas vibrações fraternas. Está aqui, né? A Celeste Viana, o Edmilson Zanon, a Márcia Fernandes, a Sheila Palhano. Um abraço, querida amiga. A Elise Zimmermann, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Denilson, lá de Votuporanga, São Paulo, o Haroldo Barbosa, a Márcia Moreira, de Florianópolis, a Dirana Ferreira, de Itupeva, o Rafael, lá de Belo Horizonte, um abraço, meu amigo, a Jane Iomoré, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, a Isabela Oliveira, de Franca, Ana Lúcia Gouveia, também a Lívia, a Rosana Pinheiro, a Maria Gil, a Renata Inácio, a Gabriela Santo, Pietro Bastos também, enfim. Um grande abraço para todos vocês, que tenhamos mais uma noite produtiva de reflexões aqui com o nosso querido Emmanuel. Hoje o nosso capítulo é o capítulo de número 159, sob o título A Quem Segues? Então, mais uma aí das indagações no contexto do Evangelho, aquelas perguntas que nos fazem refletir, né? A quem temos seguido de fato? Ou a que forças da vida temos servido? Estamos verdadeiramente nos associando às forças superiores da vida? Estamos realmente seguindo a Jesus? Ou ainda estamos dando espaço ou brecha para que as nossas paixões, os nossos desejos inferiores, menos dignos, encontrem assim muito espaço e venham a se associar a forças não tão nobres da vida? Ou a gente acaba por seguir não os legítimos profetas, isto é, aqueles que realmente estão operando no bem, operando no sentido de libertar consciências, vamos acolhendo, na verdade, doutrinas, propostas que não são
efetivamente as mais indicadas. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa reflexão a quem de fato nós estamos seguindo, porque, como disse Jesus, não é possível servir a dois senhores, não é possível seguir, né, a dois, digamos assim, orientadores que trabalhem com propostas tão diferentes. A gente precisa estar analisando, não dá para seguir aqueles que orientam conforme os padrões do mundo e aquele que orienta conforme o padrão divino, que é Jesus. Existirão aqueles que, em seu nome, são orientadores em menor escala, com quem vamos aprendendo e tudo mais, mas na verdade eles são como que dedos indicadores apontando para o Cristo de Deus, que é no mundo o referencial. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E o versículo que Emmanuel vai trazer para a nossa reflexão de hoje é um versículo do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Lembrando que Paulo trata muito desse assunto, né, nas suas cartas, porque ele lidou com muitos, digamos assim, falsos profetas, né, tanto encarnados quanto desencarnados. Entre os desencarnados, nós lembramos, por exemplo, aquele caso quando ele chega em Filipos e tem ali aquele espírito, né, que por meio de uma médium lá, uma pitonisa, ficava exaltando a ele e a Barnabé, são os servidores do Altíssimo e tal, né? Todo aquele incenso, e aquilo foi incomodando, foi incomodando Paulo. Uma hora ele foi enérgico, repreendeu o espírito e ele se afastou daquela jovem. E com isso, alguns indivíduos ali que se aproveitavam da faculdade dela para auferir proventos, né? Eles ficaram extremamente irritados e, enfim, né, Paulo e, na verdade, ali era Silas, né, não era Barnabé, ali era Silas. Paulo e Silas acabam sendo presos, açoitados, enfim, pagaram um preço ali, mas era, né, um falso profeta que estava querendo criar uma compreensão equivocada em torno da tarefa deles e tal. Então ele precisou lidar também com vários que muitas vezes queriam desautorizar o seu ensino, que o atacavam, que o difamavam. A gente percebe isso nas cartas, né? Acabávamos, inclusive, de falar sobre isso numa palestra. Na primeira epístola aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, Paulo tem que fazer ali uma espécie de apologia, de defesa, né, do seu apostolado, porque existiam muitos que tentavam questionar a sua autoridade, diminuí-lo, falar que ele não tinha autoridade para aquilo. Outros queriam inserir ali doutrinas equivocadas, né, distanciadas da simplicidade, da pureza do evangelho, como aqueles chamados judaizantes à época, né, com os quais Paulo teve ali os seus embates, porque eles queriam imprimir, definir como exigências no contexto cristão a realização de determinadas práticas exteriores que vinham do judaísmo, por exemplo, a circuncisão, rituais de purificação e tal, e Paulo foi muito enfático nesse sentido. Olha, não é isso o que o evangelho ensina. O evangelho diz respeito, sobretudo, ao íntimo, ao coração. Práticas exteriores não são definidoras, né, de verdadeira religiosidade. Então ele teve que a todo momento ir relembrando aqueles a quem ele orientava, na condição ali de um professor mesmo, né, de um pai espiritual, ele tinha que ficar relembrando a quem de fato eles seguiam, isto é, voltem ao referencial que é Jesus. Voltem ao referencial que é o Cristo para analisarem se esta ou aquela informação, se esta ou aquela doutrina condizem com o que ele disse, com o que ele viveu no Evangelho. Porque ele é o padrão, o referencial que nos foi dado. E nesse sentido, a doutrina espírita vai explicar-nos ainda mais, né? Quando, na questão 625, todos nós a conhecemos muito bem, Kardec pergunta, olha, foi dado à humanidade assim um exemplo, algum ser que possa ser tomado como um guia, como um modelo? E os espíritos são muito claros e sintéticos ao responder: Jesus, ou vede Jesus. Porque ele é
digamos, o norte. Ele é o padrão com o qual precisamos comparar. Ele é o ideal. Ele é a meta. Ele é o primogênito da criação, como diz Paulo, a representar aquele que já amadureceu-se, que já chegou ao objetivo, à meta maior, por meio da evolução e que, portanto, passa a ser uma inspiração e um referencial para os que estamos aqui ainda em início de caminhada. Então é preciso tomar essas balizas do Evangelho como elemento de aferição, de análise, de ponderação, de filtro, sobretudo acerca de tudo que viemos a ler, todas as ideias ou novas doutrinas ou propostas condiz com o Evangelho, está harmonizado com o Evangelho, porque toda planta que o Pai não plantou será arrancada, disse Jesus. Assim também como todo galho que se aparta da videira de vida, que é o Evangelho, isto é, os princípios universais que o Evangelho traz, todo galho que se aparta disso seca. Não tem vida em si mesmo, fenece. Então, a gente precisa estar sempre analisando se aquilo está ali conectado com aquela seiva, para ver se é algo que vale a pena investir, se é algo que vale a pena acolher, vindo de quem for, né? O nome não importa. Mais importante de tudo, claro, é a vida, o testemunho do indivíduo e o conteúdo que ele transmite. Porque a árvore será conhecida aí pelos seus frutos. Então a gente tem que fazer essa análise sempre tomando por referência a árvore do Evangelho e os frutos da vida do Cristo, para a gente ver se algo é bom ou se algo não está assim tão adequado, tão harmonizado com a lei divina. É mais ou menos o que Kardec também nos propõe, isso é muito interessante, é um trecho que eu acho muito interessante do livro A Gênese. No capítulo 2, quando ele fala de Deus, do item 8 ao 19, ele trata da natureza divina, e lá no item 19 desse capítulo 2 do livro A Gênese, ele descreveu ali antes, né, todos os atributos de Deus, que tem um papel fundamental como referencial para nós na doutrina espírita. Kardec se utilizou dos atributos de Deus como crivo aí de lógica, né, de análise de todas as informações que iam chegando do mundo espiritual. E ele diz assim: tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. Esse eixo é o conjunto dos atributos de Deus que nós já conseguimos acessar. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que unicamente pode guiar o homem na procura da verdade. Seguindo, ele não se perderá nunca. E se está tão frequentemente extraviado é por falta de ter seguido a rota que lhe estava indicada. Então aqui ele está fazendo uma referência aos atributos de Deus como o farol essencial, fundamental, que nos guia na busca da verdade. Tudo que fira um desses atributos, que entra em contradição, minimamente diminui um desses atributos, não pode estar com a verdade, porque eles são, digamos assim, o referencial maior que há no universo, o que é imutável, o que é inquestionável. Depois, claro que a gente compreendeu, né? E ele ainda acrescenta: tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem para julgá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode-se dizer com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estivesse em contradição com o único de seus atributos, que tendesse não somente a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não poderia estar com a verdade. Então, olha, do ponto de vista da lógica, como é importante isso aqui. Porque é um pouco o que Emmanuel vai fazer aqui conosco. Ele vai trazer isso para o âmbito aí da natureza do Cristo. O Cristo é o referencial. Então, todos os outros orientadores, mestres que venhamos a ver e a ouvir aí no mundo, a gente deve sempre comparar com os atributos do mestre dos mestres. O que se sintonizar com Jesus, o que estiver aproximado, o que estiver em coerência, ótimo. É material valioso, dá para aproveitar. O que não, por mais renomado, prestigiado, por mais aplaudido que seja, é algo que a gente deve deixar de lado, porque o mestre dos mestres foi nos dado, o guia, o modelo foi nos dado. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie um iota, ou uma vírgula, né, poderíamos traduzir, das qualidades essenciais da divindade. Ora,
E Jesus reflete em si as qualidades essenciais da divindade, porque é um espírito puro. Então, por isso que ele é guia e modelo. Se é algo que não está em sintonia com o que ele ensinou, com o que ele falou, com o que ele viveu, cuidado. Cuidado. Porque de extremamente puro, de perfeitamente puro, só o Cristo. E, naturalmente, o seu legado. Né? A sua mensagem bem compreendida. E aí é outro aspecto. É bem compreendida a mensagem. Aí nós precisamos entender com a luz que o Espiritismo projeta, para não cairmos em interpretações literais, fundamentalistas ou enviesadas. A gente tem que buscar a essência mesmo, para entender o que de fato Jesus nos disse e nos orientou. Né? Mas eu fiz essa introdução porque eu achei importante, porque traduz bem aqui o espírito da reflexão de hoje. Porque o versículo lá em Efésios 4:20 é o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou, em outras palavras, vocês não aprenderam isso de Jesus. Não sei de quem que vocês ouviram isso, mas de Jesus não foi. Então, assim, um princípio interessante que a gente deve ter para analisar as coisas, uma fala, uma teoria, uma doutrina, eu imagino isso nos lábios de Jesus. Eu imagino isso sendo feito por Jesus. Se não, muito cuidado. Então é muito interessante a gente passar a ter essa perspectiva na nossa vida. Porque, especialmente nos nossos tempos, né, em que temos mentores de tantas as coisas, orientadores de tantas coisas, gente divulgando inúmeras propostas, algumas delas bem intencionadas, outras infelizmente não, né, outras, na verdade, visam ludibriar, às vezes até com má fé, às vezes não por má fé, mas por ignorância, acabam levando a caminhos de paixões, de desequilíbrios, né? Só um minutinho aqui, que no Instagram deu um probleminha. Vamos ver se retorna aqui. Então, mas especialmente nesse nosso mundo, né? De tantos orientadores, a gente precisa estar atento ao que ou a quem de fato nós estamos seguindo. Porque às vezes a gente abraça ideias na invigilância ali, deixando de se conduzir por desejos, por paixões que estão em completa dissonância com o que Jesus ensina e acreditamos que dá para seguir ao mesmo tempo assim Jesus e aquelas outras ideias. Que dá para entrar ao mesmo tempo em portas assim tão apartadas uma da outra, tão distantes uma da outra. Não dá, né? Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E é algo que ele precisou relembrar várias vezes nas suas cartas. Olha, se vocês seguirem por esse caminho, vocês estão negando o evangelho. Chega uma hora lá que na carta aos Gálatas ele diz: se vocês voltarem a repetir isso, vocês estão negando tudo que vocês aprenderam. Vocês estão como que andando para trás, aí, embora saibamos que o espírito não retrograda, mas vocês estão novamente voltando ali para a estagnação, para antigas posturas que é preciso deixar para trás, né? Então, Emmanuel, ao comentar, ele diz o seguinte: o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Aliás, né, meus amigos, na matéria o que não faltam é sugestões. E diria mais, distrações, tentações. E a gente precisa estar muito atento para não ceder a elas, porque estamos tão acostumados com elas que elas nos parecem muitas vezes o cântico sedutor das sereias mesmo. Cada um tem aí os seus calcanhares de Aquiles, né? Cada um tem os seus pontos frágeis e muitas vezes os espíritos que ainda laboram na sombra vão justamente buscar alimentar esse desejo central, esse assunto que é trabalhado lá no livro Ação e Reação, né? Pelos obsessores lá com os quais Silas e André Luiz dialogam, e eles falam lá da escola de obsessores, em que eles aprendem a identificar o desejo central da criatura, e então a cercam ali de circunstâncias, de pessoas que, de certo modo, vão assoprar aquela brasa, né, da tentação. É a distração, é o canto da sereia. Nos lembramos aí daquela passagem da mitologia grega, muito bela, muito interessante, né?
a dos argonautas, da Odisseia, quando Ulisses, né, o Odisseu, eles vão passar ali por uma região que era conhecida pelo cântico, né, das sereias, e ele orienta ali a sua tripulação para que tapassem os ouvidos, né, e no caso dele, para que ele fosse amarrado no mastro da embarcação, para que ele pudesse resistir ali, né, aquele canto. E é muito interessante o símbolo, né? Claro que é uma ilustração simbólica, porque o mastro, você pensa, o mastro do navio lembra um pouco, né, a figura de uma cruz. Parece aquela figura da cruz. Então, amarrado ao mastro do navio para resistir ao canto das sereias. Percebe a orientação aí? Agarrarmos com firmeza, com resolução à cruz de nossos testemunhos, de nossos trabalhos, de nossas lutas, para que assim focados, assim tão bem arraigados e conectados a isso, né, que é o que dá o norte aí do navio, da embarcação, a gente não se deixe desviar, não se deixe levar. Então, o homem, como é natural aqui na matéria, sobretudo, vai encontrar diversas sugestões, diversos chamamentos. A questão é saber discernir o que é chamamento para o abismo, né, do que é chamamento para a ascensão. Como Jesus diz no capítulo 10 do Evangelho de João, o que é a voz do bom pastor e o que é a voz dos ladrões, que querem perder o rebanho, e existem aqui a voz do bom pastor, que quer conduzir à pastagem, né? Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará e sairá, isto é, ganhará liberdade e encontrará pastagem, alimento espiritual, comunhão, mas quem ouve a voz do bom pastor. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. Então a gente vai receber esses cânticos das sereias de encarnados no plano material. Basta olhar aí, assistir, sei lá, 1 hora de televisão. Ou alguns conteúdos que se vê aí nas mídias sociais. É um chamamento para entregar-se à loucura, ao desequilíbrio, ao consumismo, ao hedonismo. A gente é bombardeado com essas distrações. Olha, esquece vida moral, esquece estudo interior, conhecimento de si mesmo. Vamos gozar a vida, vamos aproveitar, vamos gozar, porque isso é o viver, e vamos lá, isso é ser feliz. E basta assistir um tempo aí, você é bombardeado pelo canto das sereias, né? Sem falar e outras coisas que surgem, né? Propostas, a convivência com os indivíduos, exemplos nada edificantes, que muitas vezes acabam arrastando outros, enfim. Mas também do plano espiritual, não só do plano material, do plano espiritual, porque existem ainda os espíritos, como nós sabemos, espíritos que ainda laboram na sombra. Espíritos que são, muitas vezes, antigos comparsas do pretérito, que não aceitam a nossa mudança de vida ou a proposta de mudança, espíritos que nutrem antipatia, ódio, que desejam vingança por algo de ruim que lhes fizemos no passado, ou espíritos que simplesmente laboram contra o Cristo e acabam tendo em nós representantes de alguma maneira dele que querem de toda maneira fazer perder, se equivocar. Então a gente vai lidar muito com essas vozes, né? Com os ruídos. Mas, como diz Jesus, e isso é muito bonito em João 10, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, a ovelha, isto é, o discípulo, que criou intimidade, comunhão com o Mestre, no estudo, no conhecimento de si, no contato do Evangelho, no labor no bem, ela vai criando esse laço, ela vai criando essa identificação, ela identifica a voz do bom pastor em meio a todas as outras vozes. Em meio a todas as outras tentações, as falsas vozes, como diz Emmanuel, ela ouve a do bom pastor. E essa ela atende. Então, é questão de
de percepção também, de ajuste da acústica da alma. O que mais eu quero ouvir? Porque eu vou seguir aquilo que eu estou buscando. Então, se eu estou buscando ilusão, se eu estou buscando dar vazão às paixões, eu com certeza vou encontrar alguém para seguir nesse sentido. Agora, se eu estou buscando elevação, libertação, renovação, aí a bússola do meu coração vai ajustando-se a Jesus. A acústica da minha alma, né? Eu vou tendo um filtro aqui que vai cortando os ruídos, igual o microfone tem o filtro de ruído, vai cortando o que é ruído, o que é tentação, para só captar o que é a voz do bom pastor. A esfera invisível prossegue ele, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que, se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Então, quem quer que já tenha tido contato com os espíritos, sabe que, e quem quer que já tenha estudado, né, a obra de Kardec, sabe que não dá para acreditar em tudo que vem de lá. Às vezes surgem ali teorias, doutrinas aparentemente muito belas, muito interessantes, né, todas empoladas ali, assim, né, rebuscadas e tal, mas é a casca bela e o miolo enfermiço, como dizem os espíritos, ou diz Emmanuel também. Tem a casca bela, sedutora, atraente, mas o miolo é enfermiço. Então colocam ali algumas verdades, mas no meio mandam um pacote de mentiras. Por isso que o espírito Erasto disse lá para Kardec, é melhor recusar 10 verdades e acolher uma mentira. Porque as verdades, elas virão ao seu justo tempo e a gente vai acolhendo as com discernimento. Mas uma vez acolhendo uma mentira, eu posso construir todo um edifício que depois vai vir a ruir e aí todo um trabalho, todo um tempo se perde, né? Todo um prejuízo se dá por causa daquela uma verdade acolhida. Perdão, daquela uma mentira acolhida. Então é preciso ter muito cuidado. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Centralização em Jesus Cristo. Olha que bonito. Porque assim, é algo que a gente comenta sempre, né, nas palestras, nas reflexões. A gente aprende, é muito valioso a gente aprender com aquele expositor, com aquele outro irmão, com aquele médium, né, com aquele professor. Mas no âmbito moral da vida, na busca mais fundamental do espírito, deve estar ali, para nós cristãos, né, a figura de Jesus como elemento central. Eu não posso viver uma relação com Jesus apenas indireta, por meio de terceiros. Só que o terceiro falou, que o terceiro viveu, que o terceiro pregou, não. Eles são estímulos, eles são convites, eles são dedos indicadores. Mas eu preciso construir a minha relação com Jesus. Porque ele é o mestre por excelência e só ele vai poder me orientar da melhor maneira nos testemunhos mais difíceis. Porque o outro, por mais adiantado seja, é limitado, é criatura. Só Jesus alcança o plano integral das nossas necessidades e propostas evolutivas. Me lembro lá do Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele diz exatamente isso, né? Um diálogo lá com André Luiz e com outros que buscavam orientação, ele diz assim que as respostas, né, para as dúvidas, para as maiores dificuldades do caminho, devem ser buscadas com o supremo orientador da Terra. Porque cada espírito é um universo por si, com as suas características e particularidades, e só Jesus tem suficiente sabedoria, tem suficiente gabarito espiritual para orientar cada discípulo. Claro que a gente vai acolher a orientação dos benfeitores, uma reunião mediúnica, através dos livros, uma exposição, mas eu tenho que sempre analisar tudo aquilo que chega à luz do Evangelho, à luz de Jesus, que é o referencial, e ver o que passa no filtro, o que não passa no filtro. O que passa eu acolho, que é alimento, é pão para a alma, é força, é estímulo para a caminhada. O que não, eu deixo ali em segundo plano, deixo de lado, né? Relevo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de construir a nossa relação com Jesus.
Porque é só ela que vai te fortalecer mesmo no momento. Não dá para viver de espiritualidade alheia. Não dá para viver indefinidamente da luz alheia, porque daqui a pouco o indivíduo sai, aí que luz eu vou ter se não acende a minha? E a gente vai acendendo a nossa nessa relação com o Cristo de Deus, que em tudo é a referência. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. A gente não vê quantos corações não começaram bem, daqui a pouco se desviaram completamente. Eu me lembro do livro, mais uma vez, agora André Luiz, né, Os Mensageiros. Os primeiros capítulos do livro Os Mensageiros, quase todos eles ali são relatos de espíritas ou tarefeiros que se perderam, um médium, um doutrinador, um expositor. Por quê? Porque perderam a centralização em Jesus Cristo. Daqui a pouco um estava querendo usufruir benefícios materiais com a mediunidade. Daqui a pouco um vai estar lá vendendo espiritismo para usufruir benefícios pessoais. Daqui a pouco um outro vai estar lá, enfim, são inúmeros os caminhos, né? Daqui a pouco um outro vai estar lá passando por cima da consciência para conquistar um cargo numa casa espírita, para, enfim, afastar um grupo de uma casa espírita, né? Atuando em completa dissonância com o evangelho, porque perdeu a centralização. Perdeu o referencial, passou a ser muito do seu eu, algum desejo, algum anseio da alma, que passa a ocupar a posição que Jesus deveria ter na orientação dos seus caminhos. É isso que o Ana está dizendo para a gente. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores. Ele fala assim, não, mas é só um pouquinho, é só um desejo aqui meu, não há nada demais nisso, eu vou seguir, continuar sendo aqui cristão, seguindo Jesus, mas nesse aspecto aqui eu vou fazer uma concessãozinha, eu vou abrir uma brechazinha, dar uma margenzinha, que começa com uma fresta, daqui a pouco é uma rachadura na casa inteira, no edifício inteiro, porque não foi olhado, não foi trabalhado, o fundamento está desajustado, está mal feito, porque não está sobre a rocha. Então, o aprendiz menos centralizado acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. Porque vão existir aí propostas as mais diversas, né, que vão tentar conciliar a espiritualidade com livre vazão dos desejos. Faça o que bem entender, porque a felicidade é isso que é transcendência, isso que é espiritualidade, vai ter proposta sim. Mas mais cedo ou mais tarde o espírito percebe que não há paz longe da disciplina que gera o equilíbrio, que alimenta a transformação, que leva à vitória sobre nós mesmos para construir uma nova e mais aperfeiçoada versão. Não tem segredo. Não tem segredo. Espiritualidade não se compra em um curso, espiritualidade não é algo que se faz em fast food com um videozinho de 5 minutos. Não, espiritualidade é esforço constante, diário, perseverante, por anos, por uma encarnação inteira. É construção. E não tem mágica aqui. Não dá para acreditar nessas propostas que prometem milagres em 7 dias, em tantos dias. Não existe isso. Aqui, Emmanuel está sendo duro, a gente precisa refletir, porque o mundo ainda promete muito isso. E o que o espírito compra com isso? Desilusão, perda de tempo, superficialidade no que diz respeito a si mesmo. Daqui a pouco vem uma prova e ele vê que não construiu nada. Daqui a pouco, né, ele percebe que aquela ideia de espiritualidade atrelada a muita prosperidade material, ou a prazer aqui no mundo, ou liberdade entendida como simples
livre vazão ao seu querer e ao seu desejo, daqui a pouco ele percebe que isso tudo rui assim como um castelo de areia. Porque não há outra coisa senão a rocha sólida do Evangelho, com seus pilares: humildade, desprendimento, desinteresse, caridade, perdão. Fora disso, não há algo maior do que isso na Terra. Nenhum aí que prometa algo, nenhum mestre ou orientador aí é maior do que o Cristo na Terra. E o mais interessante, o maior programa de espiritualidade e transformação que há no mundo é gratuito. Está acessível para todos. Para quem quiser a boa nova, estende os seus convites. Então a gente tem que pensar nisso. Né? A quem seguimos? Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Então, para racionalizar, para justificar determinadas ilusões, a gente consegue, com certeza. Busco um pensador que me interessa ali, um outro que me interessa ali, aquele que mistura o materialismo com um pouco de espiritualidade aparente, e aí justifica, não, porque para ser feliz tem que ser isso, ser livre, você tem que fazer mesmo que seu coração deseja e tal. E aí vai, né? Você vai pescando aqueles que mais convêm aos seus interesses, você forma ali uma constelação para te orientar naquilo que você quer, não naquilo que você precisa. Porque Jesus vai direto ao ponto e fala o que você precisa. Né? E não cobra. Então, assim, a gente precisa estar muito atento. Voltar à simplicidade do Evangelho, explicado pelo Consolador. Claro que existirão muitos esforços nobres aí de divulgações, existirão muitos profissionais que trabalham, né, com o fruto do seu trabalho, das suas considerações, que são algo que agrega, que edifica, porque são pesquisas sérias, trabalhos sérios, esforços sérios, conteúdos valiosos, mas nada supera na Terra o que diz respeito à conquista da felicidade e da paz, o que está lá no Evangelho do Cristo. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Essa é uma necessidade, essa é uma tarefa intransferível, imperiosa para cada um de nós. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Então, para saber se é sábio mesmo, se o conteúdo é valioso mesmo, a gente tem o sábio dos sábios e o livro dos livros, sempre como referencial, como crivo para a nossa análise. Jesus e o Evangelho. Então era essa a reflexão de hoje. Vamos ver aí o que os amigos têm de dúvidas, de perguntas, de considerações. Agradecendo aqui mais uma vez a todos que estiveram aqui, a Camila Pena, a Ana Carol Brant, a De Souza aqui, a Leide Galina, a Maria Graça da Silva, a Eugênia Canto, a Elizabeth Torres, a Isaíra Machado diz aqui para nós, né? Desenvolver essa consciência crística se faz o maior desafio da nossa existência, junto com amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu diria mais, Isaíra, mais do que o desafio dessa existência, na verdade é a meta do ser, é chegar a desenvolver a consciência crística, é chegar aonde Jesus chegou. Essa é a finalidade, né, da evolução. Então, essa existência é mais um dos degraus. Deveremos aproveitá-la ao máximo para esse desenvolvimento, para essa construção. E o caminho está aí, nesses dois mandamentos principais. O amar a Deus, o devido culto prestado a Deus, na fidelidade às suas leis, na harmonização com as suas leis,
a se traduzir naturalmente também no amor, no serviço aos semelhantes, né? Ao nosso próximo. Esse é o caminho, o meio, e a consciência crística, a comunhão perfeita com o Pai Criador, é a meta. Seguindo, haveremos de chegar. Mais cedo ou mais tarde, conforme o caminhar aí, o escolher, né, de cada um. Vamos ver aqui o que mais. A Ângela Augusto aqui cita um livro. Muita gente já comentou sobre esse livro, ainda não tive a oportunidade de lê-lo, né, do amigo Emanuel Cristiano, aqui de Campinas. Aconteceu na Casa Espírita, e ela diz que o livro narra também o que acontece quando os médiuns perdem essa centralização em Jesus, né, cada um perseguindo os seus próprios objetivos. Então, o livro Os Mensageiros de André Luiz também traz um pouco disso ali no início, né? Vários casos de encarnações frustradas, em que os espíritos voltaram com muitos projetos de trabalho, mas acabaram perdendo o norte. A bússola do coração, ao invés de apontar para Jesus como o maior tesouro, como o maior referencial, passou a apontar para os outros tesouros que foram elegendo. Seja o prazer, seja o poder, seja a fortuna, e aí o indivíduo entra em descompasso. Aí o indivíduo, né, perde o rumo da caminhada e muitas vezes vai despertar já tarde na encarnação, ou mesmo somente depois do túmulo, despertar para a jornada reparadora, né? O remorso, o arrependimento, a lamentação pela oportunidade perdida e, graças à misericórdia divina, então, o recomeço. Estudar de novo, preparar-se de novo, planejar de novo e voltar ao cenário terrestre das lutas materiais para retificar. O Rafael pergunta aqui, né? Como resistir ao canto da sereia na convivência, no trabalho com pessoas difíceis que não necessariamente são seus chefes, mas você não tem a opção de cortar o vínculo de trabalho com elas? Eu entendo, amigo. Sei que tem muitos corações que passam, né, por desafios tremendos, mas aqui eu me recordo do próprio Paulo, em uma de suas epístolas, que ele manda uma saudação para os que estão na casa de César, né? E aí o Emmanuel tem uma mensagem comentando isso, dizendo que até na casa de César tinham ali trabalhadores cristãos. Imagina o desafio para esses corações ali, né? Então é isso, é buscar em Jesus a força para manter a fidelidade, para manter a coerência, a paciência, a serenidade, né? A sintonia adequada para encontrar os melhores caminhos, para não se deixar envolver nas teias que muitas vezes acabam surgindo, muitas vezes disfarçadas, né? De questões profissionais ou de exigências profissionais, e aí a gente fica naquela dificuldade ali, naquela divisão, e não sabe como proceder, buscar o auxílio do alto. É contar com o alto nessas horas para a gente poder manter o compromisso com a consciência acima de tudo. Com a consciência acima de tudo, amando, respeitando, mas também cultuando a verdade, o dever, né? A sinceridade, sem que isso se torne também violência ou presunção. É desafiador muitas vezes mesmo, mas há de encontrar força em Cristo. Porque se Ele nos colocou ali no ambiente, é porque nos considera dignos e aptos a alguma coisa ali fazer, no sentido de melhoramento geral, né, a partir do nosso exemplo. Vejamos o que mais aqui. Muitas vezes, né, resistir a tentações, a um modus operandi que existe, que não é o mais adequado, não é o mais ético, mas manter-se fiel. É realmente desafiador. Muitas vezes isso gera perseguição, gera incompreensão, até mesmo calúnias, né? Mas são cicatrizes com Jesus. É a luta bendita. O que mais? Vamos ver aqui.
Como a Kátia lembrou aqui o exemplo da Joana de Cusa, né? Quando ela queria se afastar do companheiro para seguir a Jesus, porque ele de modo nenhum se afinizava com os princípios do Evangelho, e Jesus diz para ela: não, volta para lá, vai lá, seja fiel lá, porque ele é uma obra aí que o Pai lhe deu a fazer. Então, testemunha lá, paciência, serenidade, né? Como Jesus disse também para aquele endemoniado epilético que ele curou, o gadareno, né? Que queria segui-lo, e Jesus diz: não, vai, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Então, às vezes a gente acha que para seguir Jesus a gente tem que afastar desse ou daquele lugar, dessas ou daquelas convivências, quando na verdade ele está dizendo: não, vai, volta para lá e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez pela vida, né? Transformada e transformadora. Bem, pessoal, acho que é isso aqui por hoje. Temos muitas mensagens, assim, muitos abraços, muitas manifestações de carinho. A Maria Ramalho acrescenta aqui também, né, que há que desenvolver bom senso para não se insular em uma vida mística, viver com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Então, de fato, a gente precisa estar inserido no mundo como sal da terra, porque o sal só tem o seu efeito quando em contato, né? Então não é se alienar da vida, mas também não é mergulhar na vida no mundo a ponto de ser moldado, abafado por ela. Pelo contrário, é ser no mundo um fermento que a vai transformando assim de dentro para fora, né? Essa é a proposta, ser o sal da terra e a luz do mundo, como nos disse Jesus. Beleza, meus amigos? Sempre seguindo a Ele, tendo nele o norte de nossa bússola, o referencial de nossas análises, o crivo de nossa razão, né? E, sobretudo, a força e a inspiração para o nosso coração. Que Ele, portanto, abençoe e ampare a cada um de vocês. Um excelente final de semana para todos. E na semana que vem, excepcionalmente, nós não teremos estudo, nem na terça nem na quinta. Estarei fazendo uma viagem, então impossibilitado de fazer, mas na outra semana a gente retorna normalmente, né? Ultimamente a gente teve mais alguns dias em que a gente não conseguiu fazer o estudo, ora por questões de saúde, ora por outros compromissos imprevistos que surgiram. Semana que vem por causa de uma viagem, mas a gente retorna logo na próxima semana. Beleza? Mais uma vez, a nossa gratidão por tudo, pelo carinho, pelas contribuições e os nossos votos. E que o Senhor lhes abençoe a todos. Como diz o nosso querido Paulo, graça e paz da parte de Deus. Até breve. Fiquem com Ele. Meus irmãos, depois de ouvirmos essa palestra com tantos ensinamentos pertinentes ao Cristo Jesus, fica aí tudo que o nosso irmão e amigo Arthur Valadares falou para a gente como reflexão para usarmos no nosso dia a dia. Então, vamos ao passe? Jesus, amigos espirituais, nesse momento, estamos todos aptos a receber a dádiva do passe. Passe esse que será luzes em nossas vidas, que será um alento, um consolo. Nesse momento, onde todas as energias salutares, renovadoras e curativas são derramadas sobre nós, que elas possam ir nos lugarzinhos aonde tem dor, aonde tem sofrimento, aonde tem desespero, aonde tem a desesperança,
aonde tem a falta de fé, aonde a fé está tão diminuída. Que esses benfeitores da espiritualidade maior possam consolar os nossos corações, nos amparando, nos protegendo e nos cuidando. Nesse momento, onde estamos todos no aconchego dos nossos lares, pedimos a esses amigos bondosos que coloque em volta de nossas casas um cordão fluídico, luminoso, de energias protetivas e cuidadoras, onde que nenhum mal vai ultrapassar essas barreiras protetivas. Amigo Jesus, eu pego todos esses meus irmãos que acabaram de ouvir a palestra e coloco Jesus nos seus braços amorosos, porque eu sei que o Senhor vai abraçá-los num abraço protetor e curativo. Nesse momento, Jesus, as nossas águas também estão expostas sobre as mesas, que o Senhor possa, Jesus, colocar em cada recipiente o remedinho necessário para que continuemos o nosso tratamento. Jesus amigo, nós ainda, Jesus, te pedimos, continue conosco, pois sua presença nos é tão agradável e especial. Então eu te convido, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Santa benedizione, la sua protezione per la vita mia, la voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.